requerimento do projeto de tratamento Cantagalo, que foi para a troca do ônibus escolar, e também a recuperação das 3 pontes que fazem parte daquele projeto que tem 89 lotes. Então, eu acho, e até aproveitando já a oportunidade, pedir ao seu prefeito, ao secretário de Desenvolvimento, secretário de Obras, uma atenção toda especial aos nossos assentamentos. São assentamentos pequenos, eu vou citar aqui o Valinhos, 89 lotes, Cantagalo com 50 lotes, e parte da Guilhermina, que é nossa também, lá a Guilhermina, que tem muitos requerimentos feitos pelo vereador Hélio Varela, que tem base eleitoral lá, mas acho que o nosso assentamento está merecendo uma atenção especial e infelizmente está sendo deixado um pouquinho a desejar. Mas eu gostaria, nesse grande expediente, principalmente comentar sobre esse falecimento do senhor Almir Caveira Fernandes, vereador Hélio. Esse é o popular Milão, lá do Emarrigo, 51 anos, que veio a falecer. Ele foi internado na Sociedade Adolescente há aproximadamente uns 12, 13 dias atrás. Foi numa quinta-feira, me parece, a família me informou, onde na segunda-feira passada a família foi chamada e ele já estava com uma trombose, e a médica que estava atendendo disse que ele tinha que amputar a perna, não tinha mais jeito. A família foi reunida e falou que a amputação não seria feita em Maracaju, ia pedir uma vaga a Campo Grande, porque lá tem mais recursos, tem isso, fosse preciso, e coisas assim. E que ia fazer uma solicitação de vaga lá para a central de vaga de Campo Grande. A família me procurou na segunda-feira à tarde, e nós aqui, todos os vereadores são sabedores disso, e toda vez que tem alguém internado que precisa de vaga em Campo Grande, o hospital tem que passar o pedido de vagas. E eu orientei a família: você vai lá no hospital, acompanha, vê se eles já fizeram o pedido, você vai me ligar para que a gente possa pedir para alguém ir até lá. Isso é de baixo, todo mundo é sabedor disso. Pede-se 7 horas da manhã, faz o pedido. Se até 13 horas for negada a vaga, às 13 horas tem que repetir o pedido novamente, porque troca as equipes. Aí 13 horas, se for negado o pedido de novo, às 19 horas, repete o pedido de vaga novamente. Isso é de plástico, porque vai trocando os plantões, e se você não estiver insistindo, eles acham que não tem tanta necessidade, não é tão de urgência. Isso foi na segunda, só que o pedido da vaga foi feito só na terça-feira, dia 18, 11 horas da manhã. Por que eu sei disso? Porque de segunda-feira até sexta-feira, de tanto eu receber ligações da família, eu fui sexta-feira, tipo 16 horas, eu fui no hospital para conversar com o diretor técnico, o Dr. Jair. Ele estava no momento. Aí uma enfermeira, Juliana, parece que foi o nome dela, me atendeu, e eu falei para ela que tinha que passar o pedido de vaga. E ela me respondeu o quê? Que mudou o sistema. Mudou o sistema. Bastava se passar uma vez só e ficar esperando. Falei: olha, minha querida, minha querida, você está enganado. O procedimento é o mesmo. Eu estou com a pessoa lá esperando passar a vaga para poder ficar no pé do pessoal para liberar, porque é de urgência. E se você não fazer aqui, esse senhor de 51 anos vai ter sua vida ceifada. Aí uma enfermeira nova, eu acho que era inexperiente, ela falou: não, mas eu vou passar para o senhor de novo. Então ele trouxe todo o prontuário, eu ia realmente uma trombose, tinha que amputar, e ela me disse que o Dr. Flávio tinha feito uma avaliação, me parece, na sexta-feira, e tinha confirmado que a amputação teria que ser feita e que ele faria essa amputação na segunda-feira. Já estava pré-agendado, já tinha pedido os exames complementares e já ia tomar sangue naquela tarde. Ia começar a fazer os preparativos para a cirurgia. Agora, se eles sabiam que tinha que fazer a amputação, e se não tinha vaga e não estava insistindo, por que não foi feito em Maracaju? O Dr. Jair, por exemplo, o diretor técnico, eu sei há muitos anos atrás que ele fez a amputação. O Dr. Flávio faz a amputação. Mais especialista do que o Dr. Delcio, o ortopedista, faz a amputação também. Então todos os Maracaju faz. Agora, chama a família e diz: é de risco, todo mundo sabe que é de risco. E mais uma coisa que a população não sabe: se realmente o cara está num estado muito grave, pede vaga zero. Agora, por que o médico não pede vaga zero? Quando ele pede vaga zero, ele tem que ir junto até Campo Grande. E o médico, infelizmente, não quer ir. Ele não quer ir. Então eu falei, aí nesse momento chega o Dr. Jair,
me atende, conversei, fiquei esperando mais uns 15 minutos, ele me atendeu. Conversei com ele, me chamou, realmente de dificuldade, realmente os médicos não sei o que está acontecendo, tem dificuldade de relacionamento, o médico não faz. O que eu senti é que ele não tem relacionamento com ninguém no hospital, nem com o enfermeiro, nem com o médico, nem com ninguém. Aí você vê que ele falou para mim, mas você me critica, né? Eu recebo bastante dinheiro. Realmente, eu falei, não é que eu critico, é que quando se faz saúde preventiva nos postos de saúde, não estoura aqui no hospital. Simplesmente é isso, não é que você recebe muito dinheiro. E quando está vindo muito dinheiro para o hospital, os postos de saúde estão fechados ainda. É isso que eu estou falando. Nada contra você. Agora, e falei, se você não tomar providência, esse senhor, seu Milão, de 51 anos, vai morrer, não vai chegar até segunda-feira. Família humilde, não tem condições de remoção, vai morrer. O que aconteceu? Sábado à noite, morreu. De quem é a culpa? Da Sociedade Beneficente de Maracaju. Poderia ter morrido lá em Campo Grande? Poderia, mas foi negado o seu recurso. E isso, o diretor do Hospital Técnico tem responsabilidade, sim. Quando eu falo que ele tem dificuldade de relacionamento com os profissionais do hospital, não estou falando, é mentira. Todos os vereadores são sabedores disso. Reclamação tem todo mundo. Doutor Mestre Música atendia aqui há mais de 30 anos. Ele pediu demissão. Foi porque ele quis? Não. Dificuldade de relacionamento com o doutor Nair. Você acha que ele deixou de atender aqui porque ele quis? Se ele fazia com prazer, com gosto de vir aqui há mais de 30 anos? Não. Fernando Scott, um ótimo enfermeiro do hospital, fazia tudo ali naquele pronto-socorro, não aguentou, pediu demissão, está num posto de saúde atendendo, graças a Deus não está atendendo em Maracaju, mas podia ter ido embora. Estou sabendo agora que a doutora Zaleia, que é a nossa responsável pela clínica médica, por internamento no hospital, pediu as contas do hospital. Você acha que ela pediu as contas porque ela quis? Dificuldade de relacionamento, com toda certeza. A Zaleia, para quem não sabe, ela é esposa do nosso secretário de saúde. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Esposa do secretário de saúde pediu demissão do hospital municipal. Você acha que ela está contente? Com toda certeza não está. Eu acho, vereadores, é um caso de repente ela está abrindo uma CPI do hospital. Por que não abriu a CPI do hospital? Abrir uma CPI do hospital. Ou também montar uma comissão, nossa comissão aqui, conversar com o prefeito, abrir os olhos do prefeito, porque você reflete a sociedade beneficente. O Maurício tem feito toda a parte dele. E eu citei aqui que na época do Reinaldo, o Reinaldo repassava 90 mil por mês para o hospital. 90. Naquela época, 12 anos atrás. O Maurício entrou, passou para 130 mil. O Celso ficou 4 anos aqui, dobrou esse repasse para 230, que a gente achava que era um exagero, porque não tinha, o município não tinha recurso. O Maurício está passando mais de 550 mil e o hospital está nessa condição. Então, eu acho que a administração do hospital hoje está manchando a administração do Dr. Maurício. Ele tem feito a sua parte, mas não tem sido retribuído por falta de competência do nosso diretor técnico do hospital. Eu estou indignado, porque conheci o seu Milão, sei que ele poderia estar vivo aqui entre nós hoje. Seus 5 filhos estão chorando, e a culpa é de quem é? A culpa é da Sociedade Beneficente de Maracaju. Nossa população tem que abrir o olho. E então é importante, eu não sei como, eu fiz um requerimento aqui no pequeno expediente, quando eu sentei na minha mesa ali, eu já recebi a ligação do Dr. Jair. Deve ter algum informante aqui, mas eu quero que ele ouça e quero que seja reproduzido na rádio cidade, rádio líder FM, da Unabá, porque realmente a população tem que saber. Não está funcionando e não é culpa do nosso município. Fernando Thiago. Uma coisa, há alguns dias atrás, eu fiz um requerimento aqui solicitando, com relação à Sociedade Beneficente, a parte burocrática da instituição, os balancetes, as atas, a diretoria. Nós sabemos que desde que iniciamos o ano, a Sociedade Beneficente não tem uma diretoria, né, legalmente composta. Nós temos lá um presidente que é um figurino. Eu gosto demais do seu Ali, mas a gente sabe que ele está ali simplesmente para assinar, porque não tem legalidade o processo de funcionamento da Sociedade Beneficente. Então nós precisamos, eu sou parceiro para intervir naquilo que for necessário, sou associado,
não tenho uma comunicação de nada daquilo que acontece na Sociedade Beneficente como associado também. Me associei, acho que no começo do ano, não me lembro a data certa, justamente para que a gente possa estar sabendo mais daquilo que acontece lá. Esse clima de relacionamento que Vossa Excelência declarou aí, realmente é sabedor todo aquele que conhece, né, a rotina diária da Sociedade Beneficente Maracaju. Então, acho que está na hora de nós atentarmos para isso antes que nós temos que fazer como lá em Campo Grande está sendo feito. As CPIs, as outras coisas mais que a gente sabe que está repercutindo na mídia brasileira como um todo. Então, que a gente possa realmente convocar o prefeito e buscar esclarecimento antes que a bomba estoure aí, e a gente acaba também sendo negligente, porque o nosso papel é de fiscalizar. Muito obrigado. Me dê mais 2 minutos para mim, concluir, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Thiago, pela contribuição. E até relembrar aqui também que o Thiago comentou em sessões passadas que morreu criança em Maracaju por falta de incubadora. Diante dessa situação, eu e o vereador Thiago acionamos os deputados do PSDB, professor Reinaldo, o deputado Márcio Monteiro, que está nesse mês, no meio de colocar as emendas parlamentares no Estado, e conseguimos um recurso para comprar uma incubadora para o hospital. E o Thiago ligou para o nosso diretor técnico, Dr. Jair, para que a gente pudesse, com coisa que a gente precisasse fazer isso, mas por questão de educação, pudéssemos ir para a sociedade, tirar uma foto lá no local que vai ficar a incubadora para a gente fazer uma matéria, que ele estava pedindo uma emenda parlamentar. Nos foi negado. Ele não permitiu que a gente fosse lá. Ele não permitiu que a gente fosse para a sociedade. Mas nós estamos esperando até a gente comprar a incubadora primeiro para a gente entregar para ele, né? Com certeza a gente vai fazer isso, mas infelizmente ele é dessa forma. Então, quando eu falo aqui em fase de efeito, mas eu acho que ali no hospital morre gente, mas também ressuscita. E ali o Saddam Hussein foi ressuscitado. Está na pessoa do Dr. Thiago. Muito obrigado.